Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Muito bom estar de volta, louvando e adorando o nome do Senhor. Quero te convidar a ler o texto que está em João, capítulo 8. Vamos ler do verso 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, versos 1 ao 11. Amém? Diz assim o texto. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Esse é o famoso texto da mulher que foi apanhada em adultério. E nós vamos pensar nele em alguns minutos. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade de te louvar, de te adorar, Senhor. Como é bom, Senhor, estarmos em tua casa. Como é bom, Senhor, estarmos em comunhão e podermos te louvar, Senhor, da forma como fizemos agora há pouco. Mas nesse momento, Senhor, também carecemos e clamamos, Senhor, por uma palavra vinda de ti. Os nossos corações estão ansiosos, Senhor, para ouvir a tua voz. Então fala conosco, Senhor, nessa noite. Que seja noite de encontros, que seja noite de libertação, e que seja noite, Senhor, que a tua palavra marque os nossos corações. Tudo isso para a glória do teu nome. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Perdão. Bom, irmãos, o tema que vamos pensar em poucos minutos nesse texto se chama o testemunho da verdade. A gente tem passado dentro desse evangelho por vários testemunhos. Hoje não será diferente. Testemunho da verdade. Mas para você entender por que escolhemos esse tema, uma rápida recapitulação dos 3 últimos capítulos, ou melhor, 2 últimos capítulos, somando com esse. Capítulo 6, 7 e 8. Jesus, nesses capítulos, ele se apresenta de uma maneira mais direta. Ele faz o que nós chamamos de autodeclaração. Essa autodeclaração é uma afirmação do próprio mestre de quem de fato ele era, mas ao mesmo tempo é um convite do mestre para que não apenas soubéssemos o que ele era, mas para que pudéssemos experimentar de fato o que ele era. Capítulo 6, ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu e o pão da vida, que aquele que comesse dele ou se servisse dele, ele jamais teria fome. No capítulo 7, ele se apresenta como a fonte das águas vivas. E aí, um convite muito parecido, onde ele diz que se alguém tiver sede, e vier a mim e beber de mim, e crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluiriam do seu interior.
Então nós vimos que ele tanto se declarou quanto se ofereceu. E no capítulo 8, irmãos, não será diferente. Creio que o tema do capítulo 8 se chama a verdade que liberta. Nesse capítulo, Jesus vai se apresentar como a verdade, mas a verdade que liberta. Então, por isso, a gente escolheu esse tema, o testemunho da verdade. Mas para a gente ampliar isso um pouco mais, duas considerações rápidas sobre o texto que nós lemos. Primeiro, a história da mulher adúltera foi uma história real? Eu não sei se você sabe disso, mas é provável que sua Bíblia esteja com asterísticos, com um colchete ou com algum indicativo de que esse texto, que vai do verso 53 do capítulo 7 até o verso 11 do capítulo 8, ele não faz parte do Evangelho de João. Mas calma, não fique preocupado com isso. A pergunta que eu fiz não é se esse texto é um texto inspirado por Deus. A pergunta que eu fiz é se essa é uma história real. E sim, irmãos, nós podemos afirmar que é uma história real. O que acontece com esse texto? Esse texto ele foi escrito por outro evangelista, que não foi o evangelista João, isso é consenso entre os estudiosos, ok? E ele foi inserido nessa parte, nesse local no Evangelho de João. É só isso que aconteceu. Mas essa é uma história real. Vários pais da igreja citam e comentam essa história em um de seus comentários, em seus livros, citando essa história como uma história real. Eu vou citar um, pelo menos, Papias, que foi um homem que viveu no primeiro século. Ele nasceu em 70, no ano 70, ou seja, ele ainda pegou João vivo, ele pegou o final do apostolado, do colégio apostólico, indo até o início do século II. Então, ele é um homem que confirma que essa história foi uma história verdadeira. Isso é importante para os irmãos entenderem que não se trata de uma parábola aqui. Realmente, teve um dia, que a gente não sabe qual foi, que os religiosos levaram uma mulher para pôr Jesus à prova e querendo apedrejar essa mulher. Enfim, isso de fato aconteceu. Agora, a segunda pergunta que eu faço a título de introdução é: por que essa história real foi inserida justamente no nosso texto? Por que nesse lugar? Por que não podia ser inserida em outro lugar? Inclusive, existem manuscritos, a título de curiosidade, que essa história vem no final do Evangelho de João. Né? Então, ela poderia estar em qualquer outro lugar. Mas na maioria dos manuscritos, ela está inserida aqui, entre 7:52 e 8:12. Por que isso, gente? Bom, 3 temas teológicos são citados aqui. Por que essa história foi trazida para cá? Para ilustrar um desses temas. Me acompanhe, vai ser bem interessante. Primeiro tema, o julgamento justo. Tanto o capítulo 7 quanto o capítulo 8 vão trabalhar o tema do julgamento justo. E o que acontece aqui? Não é um julgamento? E Jesus não está acusando aqueles homens de que não estão fazendo um julgamento justo? Veja, 7:24, Jesus diz: não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Capítulo 8, verso 15, vocês julgam por padrões humanos, eu a ninguém julgo. Bom, talvez seja o tema do julgamento. Segundo, as 2 autodeclarações, que inclusive já citei aqui. Então, a ideia é o seguinte: o capítulo 7 ele se apresenta como o pão da vida. Não é isso? Ou melhor, a água da vida, melhor dizendo. Pão da vida, capítulo 6. E no capítulo 8 ele se apresenta como a luz do mundo. Então, as pessoas vão dizer que a história da mulher adúltera se encaixa aqui para exemplificar, não apenas mostrar mais, mas exemplificar o que acontece com uma pessoa quando ela recebe a fonte das águas vivas e quando ela recebe a luz do mundo. Bom, faz sentido. Terceiro tema teológico, que é o tema que escolhemos, é a verdade que liberta. De novo, o tema da verdade. Bom, o verso 32 de João 8 é bem conhecido. Ele diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Bom, nós vamos entender isso melhor, para a gente entender por que essa história está aqui. No verso 24, Jesus disse o seguinte: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. A pergunta que você tem que fazer é: por que eles morrerão em seus pecados? Jesus responde no verso 33. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então veja, por que eles morrerão em seus pecados? Porque eles estão sendo escravizados pelo pecado. Se são escravos do pecado,
eles não podem se libertar, eles não podem se soltar, eles vão continuar pecando, e o salário do pecado é a morte. E por isso, então, ele diz no 24, se vocês não crerem em mim, se vocês não crerem que eu sou, de fato, vocês morrerão em seus pecados. Por quê? Porque vocês são escravos do pecado. Daí a gente entende, então, se o homem não tiver um encontro real com a verdade que liberta, ele continuará sendo escravo do pecado e, consequentemente, ele morrerá em seus pecados. Mas há uma última coisa aqui, impressionante. Verso 36. Jesus, de fato, dá um passo além. Ele agora diz o que é a verdade, ou melhor, quem é a verdade. E ele diz no 36, também muito conhecido, se o Filho do Homem vos libertar, vocês de fato serão livres. Então ele está dizendo, olha, o encontro com a verdade que liberta não é apenas um encontro com um conceito, ou com uma ideia, ou uma coisa, mas é comigo, o Filho do Homem, que de fato liberta as pessoas. Então, em ordem decrescente, o encontro com a verdade pode nos salvar da morte, nos libertar do pecado e também vencer a nossa consciência. Mas calma, irmãos, lembra dos 2 outros temas? Escolhemos a verdade, mas sem anular os outros. Então, todos os temas aqui estão encaixados na história da mulher adúltera, como o tema do julgamento justo e o tema da luz do mundo. Veja bem, qual é outra base? Não existe para um julgamento justo que não seja a verdade e nada mais do que a verdade. Então, a verdade ela é a base para todo julgamento justo. Então, o julgamento justo entra aqui. Segunda coisa, a luz do mundo. O que é a luz do mundo? Senão o lugar de todas as pessoas que praticam a verdade. Jesus mesmo vai dizer isso. Eu sou a luz do mundo. E quem me segue jamais andará em trevas. Por quê? Porque quem teve um encontro com a verdade que liberta, irmãos, não conhece mais as trevas. Não anda mais em trevas. Agora ele anda na luz. Bom, então todos os temas se encontraram aqui. Ok? Então a lição, não apenas do nosso texto, mas de todo o capítulo 8, será essa. Então grave, porque a gente vai continuar no 8, dentro dessa lição. Quem encontrou Jesus, encontrou a verdade que liberta. A verdade sobre sua terrível condição, a verdade sobre sua indubitável condenação e a verdade sobre sua poderosa libertação. Amém? Esse é o nosso texto. Vamos dividi-lo em uma rápida estrutura, em 3 passos. Primeiro, pecadores acusam pecadores. Isso mesmo. É pecador que entrega pecador. É pecador que julga pecador e é pecador que mata pecador. Ok? Pecadores acusam pecadores. Segundo, o santo, o que ele faz? Ele confronta pecadores. Mas em terceiro lugar, o santo perdoa pecadores. Então esse é o caminho que seguiremos. E no final, 3 lições rápidas sobre tudo isso. Primeiro, me acompanhe em verso de número 1 e verso 2. Pecadores acusam pecadores. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Como eu disse, irmãos, a gente não sabe em que momento, cronologicamente, da história de Jesus isso aqui aconteceu. É provável que tenha sido nos últimos 6 meses do ministério de Jesus. A gente não sabe em que momento aconteceu. Porém, o padrão do que está acontecendo aqui, irmãos, é muito semelhante ao que já vem acontecendo na maioria dos relatos, tanto no Evangelho de Marcos, de Lucas, Mateus, inclusive de João. É o modus operandi de Jesus. Durante a madrugada, ele está no monte orando. E durante a manhã, o dia e a tarde, ele está ou curando as pessoas no meio da rua, ou ele está sentado ensinando no templo. Essa é a vida de Jesus, o cotidiano de Cristo. Orar e ensinar. Aqui eu quero deixar só um parêntese para todos aqueles irmãos engajados na palavra de Deus. Todos nós, inclusive eu, primeiramente eu, mas todos os irmãos que pregam, ensinam, dão estudo, dão aula de EBD, enfim, todos nós. Jesus deixa aqui para a gente uma pequena e rápida lição. Para ensinar, precisamos orar. Para ensinar, precisamos orar. Antes de estarmos diante das pessoas, a gente precisa estar diante de Deus. Porque é muito diferente, irmão, de falar de Deus para as pessoas do que falar para Deus sobre as pessoas. Os puritanos diziam que antes de lutarmos na pregação com os nossos irmãos,
nós precisamos lutar com Deus em oração. Porque senão, irmãos, as nossas palavras não têm poder. São palavras inteligentes, de curiosidades, que até podem encher a nossa mente, mas dificilmente alcançarão os nossos corações. Para poder ensinar a palavra de Deus, tem que descer do monte depois de orar. Bom, essa fica a lição para nós. A partir do verso 3, então, entramos na história dessa mulher. Bom, verso 3 diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos. Então, a primeira coisa que o texto vai fazer é apresentar para a gente quem são os acusadores. Lembra que eu chamei eles de pecadores. Mas quem são eles? O texto chama escribas ou mestres da lei e fariseus. Dois grupos, irmãos. Eu não vou gastar tempo porque sei que você conhece bem. Típicos religiosos, mas não como nós somos religiosos, mas homens moralistas, legalistas, que usavam a lei de Deus como pretexto para oprimir o povo de Deus. Colocavam julgos e cargas pesadas no povo, tanto para promoverem um certo tipo de corrupção no meio do povo, mas também para se autopromoverem no meio do povo de Deus. Ou seja, não eram homens bons e, pior, a essa altura, já tinham declarado oposição direta contra o nosso Senhor Jesus. É tudo que a gente precisa saber sobre quem são esses acusadores. Então são pecadores, sujos, vis, hostis, hipócritas que estão diante de Jesus. Bom, o texto diz, eles pegam uma mulher surpreendida em adultério. Irmãos, como eu disse, esse texto é um texto real. Ok? Então a primeira coisa que você precisa entender é que por mais vítima que essa mulher seja, e ela será aqui, exposta diante de todos, e usada praticamente para poder colocar Jesus numa arapuca, o primeiro fato que você precisa marcar aí na sua Bíblia é: essa mulher de fato era uma mulher adúltera. Isso é fato. Não há nenhuma autodefesa dessa mulher. Segunda coisa, não há nenhuma defesa da narração sobre essa mulher. Poderia haver. Alguém poderia dizer, olha, mas nem adúltera aquela mulher era. Mas não, de fato, acreditamos que de fato aquela mulher era adúltera. Mas é possível, irmãos, é muito possível que os fariseus, esses homens, já conhecessem esse caso. É possível que eles já soubessem, olha, ali tem, né, um adultério rolando. E eles ficaram como que de tocaia, esperando o momento certo. Jesus está na Judéia, Jesus está próximo, ensinando no templo. Olha, ele vai fazer a mesma rotina, amanhã de manhã ele estará ensinando no templo. E é ali que a gente vai, no meio da madrugada, invadir a casa, tomá-los e surpreendê-los num flagrante delito, e aí vamos levá-la aos pés, quase que eu falei levá-los, mas não foi isso que aconteceu, né? Vamos levá-la aos pés de Jesus. Foi um planinho, né, que pelo menos até agora está dando certo, ok? Bom, e o texto termina dizendo, fizeram-na ficar em pé diante de todos. É uma espécie de, como eu disse, a mulher vai ser usada, ela vai ser colocada diante de todos ali, uma espécie de linchamento social, né, vergonha pública, ela vai ser exposta a isso. Inicialmente, irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Veja, esses homens aqui, eu disse, eles são vis, hostis, homens maus. Eles não estão preocupados com o pecado dessa mulher, muito menos com a restauração dessa mulher e muito menos com a disciplina que essa mulher precisava sofrer. Não estão preocupados com isso. A intenção deles logo será exposta no texto. Verso 4 e 5. E disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, e na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Vimos os acusadores, agora vamos ver a acusação. A acusação está aqui. Como eu disse, o plano deu certo, conseguimos alguém, o bode expiatório está aqui, e aí, o que o senhor vai fazer? É isso. Só que antes de ver o que Jesus vai fazer, veja, eles citam a lei de Moisés. E aí é um problema, citar a lei para quem é o dono da lei, né? É um problema. Mas vamos lembrar da lei? O que diz a lei? Levítico 20, 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, ou com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão de ser executados. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher, com quem se deitou. Bom, só tem esses dois, tá? Só esses dois textos. Na lei de Moisés tratam sobre adultério e punição. Você percebeu uma coisa em comum nos dois textos? Sim ou não? Tem uma coisa comum aqui.
Primeira coisa que eu destaco comum aqui: adultério não é um pecado que se comete sozinho. Você entendeu isso? Não é. Outra coisa, segunda coisa, os dois versos começam com homem. Já parece que para enfatizar a coisa, né? Porque como eles eram, obviamente, nesse período, os chefes, os dominadores, aqueles que geriam a disciplina, talvez fosse muito provável que o homem ficasse esquecido. O que acontece nesse texto? Não há nenhuma referência ao adúltero, apenas a adúltero. Bom, mas a lei está lá, né? Embora eles cumpram apenas metade da lei. Finalzinho do verso 5, aí vem a pergunta. E o Senhor? A lei diz isso, mas e o Senhor? Aqui está o objetivo. O que diz? E aí vem o motivo. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. A ideia aqui, irmãos, é muito simples, eu explico rápido para você. Eles colocam Jesus numa encruzilhada. Só tem, ou pelo menos aparentemente, só há dois caminhos para escolher. Não há outra sugestão, não há outra opção para Jesus. De um lado, ou Jesus desrespeitava a lei de Moisés, sendo contrário ao apedrejamento, ou ele desrespeitava a lei dos romanos, sendo a favor do apedrejamento. Que não sei se você lembra. Só quem poderia imprimir a lei, ou a melhor, a pena capital nesse período, eram os romanos. Isso vai acontecer com o próprio mestre. Então, se Jesus é a favor do apedrejamento e fala, não, a lei diz isso, vamos fazer. Jesus estava indo contra a lei dos romanos. Mas não só isso. Dependendo de qual lado Jesus escolhesse, ou Jesus se tornaria inimigo dos religiosos, né? Sendo contra o apedrejamento, ou Jesus se tornaria inimigo daquelas pessoas, dos pecadores, publicanos, das prostitutas, dos adúlteros, enfim. Veja, não há muita opção para Jesus aqui. Eles colocam Jesus no que a gente chama hoje de sinuca de bico, né? Numa espécie de berlinda. Jesus está, como diz o texto, numa armadilha. E aí o que Jesus faz? Irmão, de forma serena, Jesus inclina a cabeça e começa a riscar o chão. Irmão, isso aqui não pode passar despercebido, né? Não sei se você entendeu, mas o plano deu certo. Eles têm a vítima na mão, eles têm a acusação, pronto. Só há duas escolhas e qualquer uma das escolhas vai dar base para que eles acusem Jesus. Eu estaria desesperado aqui. Jesus está tranquilo. Jesus não sou eu, Jesus não é você, ele é Deus. E aí, irmãos, o fato dele riscar o chão gerou algumas controvérsias. Vamos ver isso rapidinho. Hendrickson dá para a gente 4 opções. Podem significar o fato de Jesus estar riscando o chão. 4. Primeiro, ele não sabia o que dizer. É uma opção, tem gente que diz isso, irmãos. Não, ele riscou o chão ali porque ele ficou pensando o que ele ia falar. Não, isso aí está fora de cogitação, ok? Segundo, ele rabiscou o chão, porque a palavra grega pode significar tanto escrever quanto desenhar. Então ele fez um desenho ali, sei lá, uma cruz, não sei o que ele desenhou. Também não, isso está fora, improvável que tenha acontecido. Terceiro lugar, ele escreveu uma palavra de advertência. Talvez ele escreveu o 6º mandamento. Sei. Que é? Vocês estão ruins de mandamento, hein? Vocês vão voltar lá para a classe das crianças. Brincadeira, gente. Não matarás. Tá? O 7º é não adulterarás. Já você vai entender porque ele poderia estar escrevendo o 6º mandamento. Mas vamos lá. Tá, pode ser isso. Até porque, irmãos, alguns teólogos vão dizer que é provável que ele esteja fazendo alguma referência ao próprio decálogo. Porque não sei se você lembra. A primeira tábua foi escrita por quem? Pelo dedo de Deus. E alguns vão dizer que faz sentido. Ele pode estar escrevendo ali para mostrar. Olha, Deus escreveu nas tábuas, eu escrevo no chão. Ok. A quarta opção é essa aqui. Ele estava escrevendo os nomes de seus adversários. Eu confesso, irmãos, eu vou confessar para você, eu fico tentado pela quarta opção. Porque há uma base muito forte para isso. Mas, infelizmente, já vou avisar, a gente não fecha com nenhuma das opções. Mas deixe-me citar a base para você ver. Jeremias 17:13. Diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Eles vão ser envergonhados, irmão. Segundo, aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó.
pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. É muita coincidência, irmãos, ok? As brincadeiras à parte, talvez, se tivesse que escolher uma opção, escolheria essa, ok? Mas, como dizem a maioria dos teólogos, não dá para a gente afirmar nenhuma das coisas. O que dá para a gente afirmar, sabe o que é? É essa reação tranquila de Jesus Cristo. Ele está tranquilo, irmãos, porque ele sabe exatamente o que vai acontecer. Agora, um fato a gente não pode deixar de notar. O ato de Jesus ser confrontado desse jeito, e ele começar a rabiscar o chão, irritou os camaradas. Vamos seguir? Então, em segundo lugar, pecadores acusam pecadores. Em segundo, o santo confronta pecadores. Verso 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Aqui está a famosa resposta de Jesus. E aí vamos entender, irmão, direitinho o que Jesus quis dizer aqui. Em primeiro lugar, vamos entender o que ele não disse. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou começar pelo final. E depois, eu volto para o início. Eu vou começar com atirar a pedra. Quando Jesus diz, presta atenção, isso aqui quase ninguém entende isso. Presta atenção. Jesus mandou atirar pedra na mulher. Você entende a seriedade disso? Jesus está ratificando o apedrejamento dessa mulher. Eu sei que isso pode ser pesado, pode ser duro de entender, mas é isso que o texto está dizendo, irmão. Claro que tem uma condição antes, ok? Mas o fato dele dizer, atire a pedra, três coisas que não significa. Primeiro, Jesus não aliviou o pecado dessa mulher. Lembra que eu disse para você? Essa mulher provavelmente era uma mulher adúltera. Porque se ela não fosse Jesus, que conhece todos os corações e julga todas as intenções, era muito simples. Ele viraria para aquela multidão e diria algo parecido com isso: raça de víboras, até quando vocês serão hipócritas? Essa mulher não é adúltera. Era isso que ele diria. Aqueles homens saíram envergonhados e se perguntando: como é que ele pode saber disso? De fato, irmãos, é provável que ela fosse adúltera. Porque ele diz, então atirem a pedra. Ela não só era adúltera, como Jesus não passou pano aqui. Ele está dizendo, é justo o julgamento dela, porque de fato ela é pecadora. Segundo, ele não aboliu o 7º mandamento. Como ele não aboliu mandamento algum, como diz o Sermão do Monte, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E terceiro, nem tão pouco Jesus desprezou a pena capital aqui. Ele nem entrou no mérito. Lembra que eu falei? Ele estava enrascado aqui. Se ele concorda, ele se enrola com os romanos. Se ele discorda, ele se enrola com os judeus. Ele nem entra no mérito. Mas ele não despreza a pena capital. Por quê? Ele fala, atirem a pedra. Mas aí vamos voltar um pouquinho? Tem uma condição, irmãos. Warren Wiersbe diz, ao invés de julgar a mulher, Jesus julgou os juízes. Tem uma condição. Ele diz assim, se algum de vocês estiver sem pecado, pode atirar a pedra. Ela merece a pedra. A lei manda fazê-lo, pode fazer. Mas tem uma condição antes. É só se estiver sem pecado. Bom, de novo, a gente precisa entender o que Jesus não disse aqui. Jesus não está apelando para a perfeição dos homens. Até porque não há homem perfeito. O único perfeito é esse que está falando no texto. Não esse que está falando aqui, mas o que está falando no texto. É Jesus Cristo. É aquele que está confrontando os pecadores. O santo confronta os pecadores. Por isso o nome é sugestivo. O único sem pecado está perguntando, tem alguém sem pecado aqui? Mas veja, irmãos, o sem pecado aqui não significa que ele está dizendo, olha, para julgar tem que ser perfeito. Isso não faria sentido com um grande número de outros textos, onde o julgamento de uns pelos outros, o cuidado de um irmão pelo outro é necessário. Por exemplo, a gente acabou de ler lá atrás o capítulo 7 de João, verso 24, onde Jesus mesmo diz, olha, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, irmãos, esse papo mole de que não podemos julgar ninguém e só Deus que julga, isso está furado. Jesus está dizendo, Mateus capítulo 7, Sermão do Monte, não julgueis para que não sejais julgados e tal. Continua lendo o texto e você descobrirá
que Jesus não está criticando todos os tipos de julgamentos, mas ele está criticando justamente julgamentos como esse. Hipócritas! Não só podemos, como devemos julgar os nossos irmãos, mas a base do nosso julgamento precisa ser o quê? A verdade que liberta. O problema não é o julgamento, o problema é como estamos fazendo ele. Bom, então se não é perfeição, até porque imagine, irmão, se fosse exigido perfeição, ninguém poderia julgar, ok? O que todos concordam aqui é como Warren Wiersbe disse, ele julgou os juízes. Quando ele aponta para aqueles homens e dizem, olha, se algum de vocês estiver sem pecado, ele está falando de pecados graves. Ele está falando de pecados pesados, de pecados talvez até visíveis, que muitos ali soubessem uns dos outros, mas que diferente de como fizeram com a mulher, quando o pecado era com eles faziam concessões, irmão. Quando o pecado era com eles, a vara de medir era diferente. O peso do julgamento era diferente. Veja isso, Flávio Joséfo vai dizer que no século I não havia mais apedrejamento na área urbana. Sabe o que significa isso, irmãos? Eles ressuscitaram uma prática morta só para colocar Jesus dentro de uma armadilha. E aí o que Jesus está dizendo é, basicamente isso. Vocês estão cometendo pecados piores do que essa mulher. E vocês querem matá-la. É provável, irmãos, que muitos ali eram adúlteros. É provável que muitos ali eram corruptos. Eram ladrões. Como eu disse, enganavam o povo. Eram mentirosos, hipócritas. E, inclusive, como eu disse, a maioria deles já tinham se declarado opositores diretos de Cristo. E como o próprio Jesus condenou no capítulo anterior, vocês não obedecem à lei de Moisés, porque vocês querem me matar. Lembra que eu falei? Jesus podia estar escrevendo o 6º mandamento. Por quê? Porque o 6º mandamento diz, não matarás. Então veja, irmãos, eles querem apedrejar a adúltera, mas eles não querem ser apedrejados, porque têm intenções de mortes e outros pecados em seus corações. Hendrickson vai dizer, o pecado da acusada não era nada em comparação com a depravação deles. E aí, qual foi o resultado? Bom, antes do resultado, verso 8, inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Aqui a gente começa a entender por que ele começou escrevendo no chão. É como se Jesus tivesse soltado a bomba e dito assim, tá vendo por que eu não tinha pressa em falar? Tá vendo porque eu fiquei tranquilo? Porque não tem ninguém aqui com moral. Não tem ninguém aqui santo o suficiente. Pior, não tem ninguém aqui melhor do que essa mulher para acusá-la e querer apedrejá-la. Por isso que eu fiquei tranquilo. E agora eu volto de novo a fazer sei lá o que no chão. Ok? E aí o verso 9. Qual é a reação? Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Qual é a reação, irmãos? Bom, algumas versões aí, talvez você que tem uma versão mais antiga, vai colocar a frase, acusados pela própria consciência. Essa frase, irmão, se encaixa muito bem no contexto, então não há motivo de rejeitá-la, tá? Ela se encaixa muito bem, e de fato é isso o que Jesus está fazendo. Os teólogos vão dizer que aqui a consciência daqueles homens foi vencida. Eles podem até esconder o pecado dos outros. Eles podem até fazer cara de santo para os outros. Irmão, mas não dá para mentir para si mesmo. Não dá. Ninguém aqui sabe da sua vida. Só 2 pessoas sabem, Deus e você. E aí quando Jesus penetra certinho no coração deles, na consciência deles, eles podem até negar para os outros. Mas uma pedra de um em um vai caindo no chão. Porque não dá para negar para si mesmo. Não dá. É interessante que o texto diz que a começar pelos mais velhos. Por que isso? Rapidinho, parênteses. Porque quando se trata de consciência, e aí os jovens precisam cuidar com isso, os mais velhos possuem uma consciência mais flexível do que os mais jovens. Geralmente os mais jovens são mais rígidos, mais duros em suas posições, são mais inflexíveis, e os mais velhos não. Já provaram muita coisa, já viram muita coisa, não é que esse cara tem razão? E aí começam a soltar as pedras. Talvez por isso. Começa pelos mais velhos, mas o fato é, todos eles, e aqui vem a nota mais importante, foram embora. Eu quero que você guarde isso.
que a gente vai voltar a falar disso aqui. Embora tivessem as suas consciências vencidas por Cristo, convencidas por Cristo, eles não ficaram, eles foram embora. Diferente da mulher, que foi escorraçada, envergonhada, que seria apedrejada, né? Que é a mulher pecadora, adúltera, ela permanece ao lado de Cristo. Bom, terceiro lugar. O santo perdoa pecadores. Ele não apenas confronta, ele perdoa. Verso 10, perdão. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Interessante que Jesus sabe todas as coisas, irmãos. Ele pergunta e não só sabe, mas ele está vendo. Ele está vendo aquela grande massa, aquela turba, né, que se reuniu ali agitada, agora lançando, largando as pedras e indo embora. Ele viu. Por que ele pergunta? Porque Jesus quer ressaltar a sua sentença. Jesus quer deixar claro para aquela mulher qual é o seu veredito. Porque o veredito dos acusadores já está sendo dado. Ao passo em que eles largam a pedra e vão embora, já está sendo dado. Eu não te condeno. Bom, verso 11. Ninguém, Senhor, disse ela. Talvez ela disse isso com medo, ok? Talvez, não sei. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Eu também não a condeno. Irmãos, veja bem. Eu já disse que Jesus não passou panos no pecado dessa mulher. Ele não ignorou, ele não fez vistas grossas, como acontece muito nos nossos dias. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele disse: olha, tirem a pedra. Por quê? Porque ela é merecedora de condenação. Ela é pecadora de fato. Mas por que ele diz então: eu também não a condeno? Duas opções são dadas aqui. Primeiro, já foram refutadas, mas eu vou dizer só para enfatizar. Porque Jesus era contrário à lei, tanto a lei de Moisés, no Decálogo, quanto a pena capital? A gente já viu que não. Segundo, porque Jesus era uma espécie de abolicionista, e ele achou que aquelas leis já caducaram e aquilo não faz mais sentido. A gente também já viu que não. Embora a gente sabe que o conjunto de leis civis e cerimoniais foram cumpridas em Cristo. E aqui quem está diante daquela mulher é Cristo. Então veja, irmãos, se Jesus reconhece que ela é pecadora e que ela merece condenação, por que é que ele não condena? Isso é uma pergunta importante. Eu tenho um palpite, irmãos. Um palpite que eu creio que está, com certeza, correto. Ele não condena aquela mulher. Porque como ele vai dizer no próprio capítulo 8, ele vai dizer: eu a ninguém julgo, no sentido de que a ninguém condeno. Porque ele não veio para condenar. Ele veio para salvar. Ele não condena aquela mulher, porque daqui a provavelmente 6 meses, ele seria condenado no lugar daquela mulher. O que eu quero que você entenda nesse momento é que o fato de Jesus virar para ela e dizer: olha, eu não te condeno, é porque ele já está enxergando o Calvário na sua frente. E ele não está dizendo só para aquela mulher, ele está dizendo para todas as mulheres que vieram depois dela. Ele está dizendo para todos os homens e todos os pecadores, inclusive nós que aqui estamos hoje. Ele está dizendo: eu não os condeno. Por quê? Porque eu serei condenado no lugar de vocês. Não é que ele faz vistas grossas para o pecado. Pelo contrário, ele trata o pecado tão a sério que ele morrerá por causa dos nossos pecados. Mas é como se ele dissesse assim: eu não vou te matar porque você merece. Eu vou morrer no seu lugar. Bom, e aí ele termina com a famosa e belíssima frase: vai e não peques mais. Irmãos, nunca se falou tanto em tão pouco tempo. Vai e não peques mais, irmãos, é uma frase que deveria estar na nossa cabeceira. É uma frase que precisaríamos carregar conosco. Essa frase, de novo, ela diz muita coisa em um espaço tão pequeno. Vá e não peques mais. Ela praticamente resume tudo o que a gente disse até agora. Vá e não peques mais significa: você de fato pecou.
Quando você chegou até aqui, você não passava de uma mulher pecadora. E mais ainda, passível de condenação. Mas eu te perdoo. Vá e não peques mais. Mas vá e não peques mais significa também que, embora a nossa salvação foi garantida de graça, a graça não é barata. É como se Jesus estivesse dizendo para ela assim, olha, eu te salvei de graça, mas olha, não manche, não abuse da minha graça. Porque a minha verdade é a verdade que liberta. Não é para você sapatear sobre ela, não é para você abusar dela, mas é para você viver uma vida de liberdade e liberdade do pecado. Vá e não peques mais. Veja, nunca se disse tanto em tão pouco. Bom, para a gente concluir então, 3 lições do testemunho da verdade para todos os pecadores. Queria sua atenção aqui para a gente encerrar. Primeiro, a gente aprende com esse texto que pecadores são ótimos acusadores. Lembra? Pecadores acusam pecadores. Pecadores são ótimos acusadores. Pelo menos por 2 motivos. Porque somos muito rápidos para julgar os pecados dos outros. E somos muito lentos para julgar o nosso próprio pecado. Segundo, porque somos mais severos em julgar os pecados dos outros. E não somos tão pesados assim para julgar o nosso próprio pecado. Irmãos, preste atenção nisso. Uma coisa que esse texto nos ensina, que com a exceção do santo, como o próprio Pedro acabou de confessar no capítulo 6, verso 69, ele disse, cremos e sabemos que tu és o santo de Deus. Com exceção de Cristo, todos somos pecadores. Isso é uma coisa que esse texto está ensinando para a gente. É tanto que ele diz, olha, se alguém está sem pecado, atire então a primeira pedra. Mas ninguém consegue fazer isso. Por quê? Porque, para variar, os acusadores eram piores do que a acusada. Bom, irmãos, a gente precisa gravar isso em nossos corações. Não sei se você já ouviu a frase, Deus esquece, mas o homem não. Já ouviu isso? Deus perdoa, mas o homem não. Deus é misericordioso, mas o homem não. Isso é verdade, irmãos. Mas pode ser verdade lá fora, não aqui dentro. Eu creio que alguém que foi salvo pela graça, ou seja, não merecia. Pelo contrário, merecia condenação. Irmãos, não tem que ficar pegando pedra para atacar nos outros. Pelo menos não de forma apressada e severa. Façam julgamentos justos. Cuidado, porque quem quase foi apedrejado hoje pode estar atacando pedra amanhã. Não sei se você sabe, mas nessa história nós somos a mulher adúltera. Nessa história nós somos como aquela mulher. Claro, não somos adúlteros, ou graças a Deus por isso. Mas comparado com aquela mulher, nós cometemos e vivíamos em tantos outros pecados. Chame pelo nome que quiser. Pecado ofende a majestade de Deus, de um Deus santo, que não compactua com o pecado e que se ira todos os dias contra o pecado. Éramos pecadores. Mas um dia, irmãos, alguém nos levou aos pés do Salvador. Um dia, embora merecíamos, ao invés de nos condenar, ele disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então veja, você não tem o direito de pegar a pedra que alguém largou no chão e tacar no teu irmão. Não tem o direito. Cuidado, porque quem está sendo apedrejado hoje pode estar apedrejando amanhã. Ok? Segundo lugar, o texto faz uma diferença muito importante entre pecadores vencidos e pecadores rendidos. Existem vários tipos de pecadores, ok? Mas nesse texto temos a diferença pelo menos desses 2 grupos. Pecadores vencidos e pecadores rendidos. Eu disse, aqueles homens, ou até mulheres, enfim, aquele grupo ali, tiveram suas consciências vencidas por Cristo. Foram convencidos pela
poderosa palavra de Cristo. Se tiver sem pecado, atire a pedra. Eles largam a pedra e vão embora. Mas o texto é claro, irmãos, eles vão embora. Então a diferença entre os dois se dá que os pecadores vencidos são aqueles que foram acusados pela sua consciência. É quando a palavra de Cristo fere as suas consciências, seus valores, seus padrões, suas reputações. Porém, o resultado é se afastarem da presença de Jesus. Eles até têm a consciência ferida, mas é só naquele momento. A partir do momento que eles sentem doer a consciência, ao invés de permanecer, eles fogem da presença do Santo. Eles saem da presença de Cristo e veja, a consciência que foi ferida não permanece ferida por muito tempo, para tão logo retornarem aos seus pecados. Porque o único motivo, irmão, para um homem e uma mulher com consciência ferida fugir da presença de Cristo, sabe por quê? É porque eles não suportam ficar diante da santidade de Cristo com os seus pecados. E eles não querem mais ter seus pecados revelados. Então eles preferem fugir da presença dele do que ficar na presença dele. Agora, os pecadores rendidos, irmãos, são aqueles que receberam a palavra de confrontação. Você merece a condenação. Atirem a pedra. Imagine, aquela mulher ficou do lado de quem disse, atire a pedra. Eu imagino que no primeiro momento ela ficou apavorada. Mas ela permaneceu. Porque o mesmo que disse atire a pedra, disse para ela, eu não te condeno. E ao invés de fugir com a multidão, ela permanece ao lado de Jesus. Irmãos, isso é especial. Eu pergunto, quantas vezes você já teve a consciência vencida? Quantas vezes a palavra aqui dentro já venceu a sua consciência? Mas a gente viu que não basta ter a consciência vencida. Precisamos nos render diante de Cristo e viver o não peques mais. Terceiro e último lugar. O melhor lugar para levar pecadores. É a terceira coisa que esse texto nos ensina. Bom, antes de falar desse lugar, o melhor lugar para levar pecadores é diante de Cristo. Mas veja bem, irmãos. Hebreus 10:31 diz assim: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não sei se você lembra desse texto. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quem é Jesus? O Deus encarnado. Você concorda que aquela mulher está no lugar mais perigoso que ela poderia estar? Jesus não apenas sabe sobre o pecado que ela foi pega em flagrante. Jesus não só sabe disso. Jesus conhece as motivações do coração dela. Jesus conhece as intenções dela. Jesus conhece cada pensamento que passa pela cabecinha dela. Tudo. Não só aquele pecado, mas todos os outros pecados. Como ele fez com a mulher samaritana, lembra? Junto ao poço. O homem que você está não é seu marido. E aquela mulher já tinha 5, 6 maridos. Era o sexto, no caso. Ele conhece tudo. Então, irmãos, em um sentido, estar diante de Deus, e como diz o texto, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É verdade. Mas aquele texto, irmãos, Hebreus capítulo 10, está falando sobre o primeiro grupo de pecadores. Esse texto está falando justamente sobre os inimigos de Deus. E como Deus puniria esses inimigos com fogo consumidor. Está falando justamente daqueles homens que pisaram, a expressão lá é essa, o sangue de Cristo. Ou seja, homens impenitentes, que talvez tiveram até a consciência ferida, mas se afastaram de Cristo e de Deus, para não terem seus pecados revelados. Homens que querem continuar escravos do pecado, vivendo em seus pecados, e então morrerão em seus pecados. Mas, segundo Samuel, capítulo 24, Davi nos dá uma lição. Eu não vou falar muito, porque David está numa maratona aí, já no final aí de 2 Samuel, então ele vai explicar melhor esse texto. Mas, bem rápido, irmão, tem uma coisa aqui muito boa. No capítulo 24, Davi vai cometer talvez o último pecado, não sei se é o último, mas o último registrado aqui, que é o tal do censo. Uma atitude deliberada contra Deus,
A gente não sabe se foi falta de confiança em Deus, se foi orgulho, soberba, a gente não sabe muito bem, mas o ponto é, ele peca contra Deus. E o próprio Davi, depois de realizar o censo, ele mesmo, talvez acusado pela sua consciência, ele se arrepende. Ele vai a Deus em oração, arrependido, e pede perdão, ao ponto que o profeta vai até Davi e diz: olha, Davi, Deus ouviu sua oração e ele vai te perdoar. Mas veja, antes ele mandou você escolher uma entre 3 punições. Uma entre 3 punições. A primeira, 3 anos de fome. A segunda, 3 meses fugindo dos inimigos. E a terceira, 3 dias de praga. E aí, o que você escolheria? Sabe qual foi a resposta de Davi? Verso 14 do capítulo 24. Davi respondeu: é grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Davi confirma o que já dissemos aqui. Os homens, irmãos, às vezes são mais severos, porque são injustos quando julgam o pecado dos outros. Mas Davi diz algo aqui mais ainda impressionante. Sim, Hebreus está certo, terrível coisa cair na mão do Deus vivo. Mas terrível coisa para aqueles pecadores impenitentes. Para o pecador que já está arrependido, a melhor coisa é cair na mão do Deus vivo. É isso que Davi está ensinando. Por quê, irmãos? Porque grande é a sua misericórdia. Por isso ele está dizendo: eu prefiro estar na mão de Deus do que na mão de todos os meus inimigos. Ironicamente, irmãos, os religiosos foram envergonhar e saíram envergonhados. Foram acusar e voltaram julgados. Ironicamente, a mulher foi morrer e voltou perdoada. Foi por causa do seu pecado e voltou para casa por causa da graça de Jesus Cristo. Mas a maior de todas as ironias é que aqueles religiosos, lembra? No planinho deles arquitetado, para tentar pegar Jesus, ou criar uma base para acusá-lo, ou expô-lo à armadilha, eles levaram aquela mulher para o melhor lugar do mundo, os pés do Salvador. Era o lugar, irmãos, mais perigoso para um pecador, mas ao mesmo tempo o lugar mais maravilhoso. Perigoso para o pecador impenitente, mas para aquela mulher que, ao que o texto indica, está com o coraçãozinho vencido e rendido diante de Cristo. Para ela, é o melhor lugar do mundo. Eu posso dizer seguramente, aquela mulher teve um encontro com a verdade que liberta. E a palavra final de Cristo não deixa dúvidas. Vá e não peques demais. Nós cremos, irmãos, que é isso que foi a vida daquela mulher. E é isso também que precisa ser a nossa vida. Irmãos, nós vamos continuar em João capítulo 8. E ter um encontro com a verdade, irmãos, não é apenas conhecer a verdade. Não é apenas saber e conhecer 3, 4, 5 argumentos. Mas é ter um encontro real com a verdade que liberta. E a verdade que liberta é o Filho do homem, Jesus Cristo. E quem teve um encontro real com a verdade, não importa o que ele foi, não importa qual ex ele é, ex-adúltero, ex-fornicador, ex-pecador, não importa. O que importa é o que ele é agora. Ele é um filho de Deus, salvo pela graça de Deus. É isso que importa. O que importa é que agora, de agora em diante, ele viverá o vá e não peques demais. Se você ainda não conhece essa liberdade, então conheça hoje. Entregue seu caminho ao Senhor. Confia nele e tudo ele fará. Se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, mais uma vez, Senhor, pregada diante de nós. Senhor, exposta, Senhor, com fidelidade. Talvez falte a habilidade, mas não a fidelidade. Porque é o Senhor que opera em nós tanto querer quanto efetuar.
Mas, Senhor, nós confiamos em Ti, porque a Tua palavra, como diz a Escritura, é espírito e vida. E ao passo em que Tua palavra é pregada, Senhor, dela emana poder, Senhor, infinito, ilimitado. Nós não podemos, Senhor, sondar o que está acontecendo aqui dentro. Mas nós confiamos em Ti, Senhor. Que Teu Espírito, Senhor, nessa noite, nos salve da morte, nos liberte do pecado e que Ele vença a nossa consciência. Então, Senhor, se há algum irmão nosso, que não precisamos, Senhor, apontar o dedo, não precisamos tacar pedra, Senhor, mas o Senhor que a todos conhece. E como diz o Salmo, sonda-me, sonda-nos e nos conhece. Conhece tanto o nosso deitar quanto o nosso levantar. Sabe de todos os nossos caminhos, Senhor. Não há onde podemos fugir diante da Tua face. E como aquela mulher, Senhor, estamos diante de Ti, mas não somos, Senhor, pecadores impenitentes, somos pecadores arrependidos. E queremos mais uma vez, Senhor, nos rendermos diante dos Teus pés, Senhor. Porque reconhecemos, Senhor, que ao invés de nos condenar, o Senhor se deixou ser condenado e morreu em nosso lugar, mas ao terceiro dia ressuscitou. Tudo isso, Senhor, para que pudéssemos viver o vá e não peques mais. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício, pelo Teu cuidado demonstrado com aquela pecadora. Porque como uma foto 3x4, é o cuidado, Senhor, dispensado a todos nós, pecadores. O Senhor, Pai, não nos rejeitou. O Senhor não negou. O Senhor não foi indiferente a nós. Mas o Senhor nos salvou. O Senhor nos libertou do império das trevas. Obrigado, Senhor, porque um dia tivemos um encontro real e verdadeiro com a verdade que liberta. Obrigado, Senhor, porque não somos mais mendicantes, Senhor. Não somos moribundos, Senhor, escravos de nossos pecados, Senhor. Embora lutamos ainda contra eles, mas nós podemos declarar, Senhor, em alto e bom som, nós estamos libertos dos nossos pecados. Os nossos pecados foram crucificados, Senhor. De modo que agora, Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Continue falando conosco, Senhor. E se há alguém aqui que ainda não experimentou a verdadeira libertação, que só o Senhor pode trazer, que hoje seja noite de encontro, para a glória do Seu nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.